TV Cidade Imperial. Muito mais Petrópolis. Apoio Social, Academia Party Club, Rua Professor Pinto Ferreira, número 22, Centro. Telefone 2242-6226. Apoio Social, Mário e Fábio Cabeleireiros, Rua do Imperador 102, Sobreloja 2. Telefone 2244-9571. No mundo, há dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587, meia, dígito 3. Agência 0080, dígito 9. Participe. Sim. Mas a gente pode agradecer o O convite. que é TDAH? É um distúrbio infantil que se caracteriza pelo desenvolvimento inadequado, desarmônico do autocontrole. Tem longa duração e frequentemente se estende até a idade adulta. TDAH não é uma novidade e já foi conhecido com outros nomes tais como disfunção cerebral mínima, transtorno hipercinético, lesão cerebral mínima. Ele não é apenas uma deficiência da atenção, e sim um padrão de comportamento que pode ou não vir acompanhado de hiperatividade. Possui colorido hereditário, sempre foi considerado o distúrbio infantil mais comum, pois ocorre em cerca de 3 a 7% na população infantil, sendo mais frequente em meninos do que meninas. É tido como a principal causa do fracasso escolar. No programa de hoje, vamos falar então sobre TDA, transtorno de déficit de atenção. Vamos conhecer algumas realidades do TDA na clínica, na escola e na família. Para isso, a gente convidou aqui a educadora Wanda Lúcia Borsato da Silva, psicopedagoga e supervisora escolar com especialização em educação especial e inclusiva, coordenadora da educação especial na rede municipal de ensino de Petrópolis. A psicóloga clínica doutora Roselane do Amaral Ferreira Barcelo Stockinger, graduação na abordagem centrada na pessoa, que desenvolve um trabalho com crianças, adolescentes e supervisão em saúde mental do SUS. E a senhora Marta Lírio, que é mãe e convive com TDAH na família, ou TDA. A gente vai para um breve intervalo e volta já já falando sobre esse assunto para vocês. Não sai daí. Saúde. No mundo, há dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587, meia, dígito 3. Agência 0080, dígito 9. Participe. Apoio Social, Academia Party Club, Rua Professor Pinto Ferreira, número 22, Centro. Telefone 2242-6226. Apoio Social, Mário e Fábio Cabeleireiros, Rua do Imperador 102, Sobreloja 2. Telefone 2244-9571. Quero mais saúde. Estamos de volta com o programa SOS Vida Saúde, aqui na TV Cidade Imperial. Hoje com o tema Transtornos de Déficit de Atenção. Conosco no estúdio, a psicopedagoga Wanda Lúcia Borsato da Silva, que é coordenadora de Educação Especial na Rede Municipal de Ensino de Petrópolis, representando a Secretária Municipal de Saúde, de Educação, desculpe. A psicóloga clínica Roselane do Amaral Ferreira Barcelo Stockinger e a senhora Marta Lírio, mãe que convive
com TDA na família. E a partir de agora, você pode telefonar para 2247-6428 e deixar sua pergunta para a gente começar a fazer o debate. O que é DDA ou TDA? Bom, na verdade, o Cal já começou falando, né, das várias nomenclaturas utilizadas para se falar da disfunção na área da atenção. Essa é só mais uma mudança de nomenclatura. O TDA é o transtorno do déficit de atenção, que ele é um problema ligado à área de saúde mental. Já o DDA, que é o distúrbio do déficit de atenção, ele tem característica predominantemente desatentiva. Essa é a única diferença. E como é que a gente reconhece um aluno TDA? Bom, a Marta está aqui, ela é mãe, né? Por coincidência, a gente se encontrou aqui agora, mas o filho dela já até foi meu cliente, e ela me procurou colocando assim várias características do filho dela que nós vamos estar falando aqui agora, né? É aquele que se mexe o tempo todo, que desafia o professor na sala de aula, parece nunca estar escutando o que está sendo falado. É aquele aluno que na hora que o professor está dando a matéria, ele chega, ele está ouvindo, e de repente no meio o pensamento dele já foi para outro lugar, e de repente ele volta e pega o bonde andando. Mas, Rose, me diz uma coisa, pode ter todas essas características juntas ou pode ter uma ou outra? Não, ele pode... Cada um apresenta um tipo, né? Porque são tantas características, né? E cada indivíduo vai apresentar um tipo diferente. É aquela criança que tem a caligrafia horrorosa, o caderno todo enxovalhado, ele é aparentemente desinteressado, apático. A Marta está aqui balançando a cabeça, né? Acho que ela está concordando, né? Não cumpre as tarefas, nunca sabe o horário não sabe das provas, esquece dia de prova, esquece dia de trabalho. É aquele aluno que precisa ter sempre alguém do lado dizendo o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, como ele precisa. Ele precisa de alguém que organize, ajude ele a se organizar, porque ele não consegue se organizar sozinho. Acho que talvez a Marta e a Wanda possam ampliar um pouco isso que eu estou colocando. Exatamente, né? Isso que eu ia sugerir, Wanda. É exatamente isso. Como o que a gente precisa saber, como adequar tal aluno ao espaço escolar? Você que lida diretamente com essa população, você e a Marta que tem. E por vezes o TDA ele tem também aquela característica, não essas características assim tão acentuadas como foram apresentadas. Ele é às vezes aquele pipa voada. Fica sentadinho no canto da sala, está quieto, porque nem sempre o TDA vem com a hiperatividade, com a agitação. Nem sempre ele é agitado. Por vezes, isso costuma acontecer com as meninas, delas serem quietinhas, boazinhas, tão bonitinha, só que não faz nada. Não cumpre, esquece, o caderno está pela metade. Então, isso é muito comum acontecer com as meninas, ao passo que com os meninos, normalmente, como a Rose falou, vem associada à agitação. E, por vezes, a menina TDA ela é confundida até com uma menina que tenha possivelmente um déficit, às vezes até considerado cognitivo global. Né? Então, como proceder às adaptações? A primeira coisa que nós temos que fazer é perceber esse aluno na sua individualidade, perceber o jeitão do aluno. Procurar se aproximar desse aluno, procurar observar na hora em que você está explicando uma matéria, se ele está, como é que esse aluno está se comportando. Por vezes, o aluno TDA, ele está olhando para você, mas o pensamento voa. Então é preciso que de vez em quando o professor dê aquele clique. E aí, o que você acha disso? E aí, o que você tem a me falar a respeito? Se ele desconfia
que esse aluno tenha um déficit de atenção e ir ligando, antenando esse aluno. Então, essa é uma maneira de, dentro de sala de aula, o professor estar, assim, aguçando a sua atenção sobre o aluno. Porque o TDA, que tem o comportamento mais agitado, ele é, eu diria assim, ele é mais facilmente reconhecível. Me preocupa, por vezes, aquele TDA que é bonzinho, quietinho, que não causa transtorno, mas que está tendo assim déficits cognitivos, déficits assim do ponto de vista pedagógicos acentuados. E eu convivo com alguns casos assim, de alunos que chegam ao ensino médio já com uma lacuna pedagógica tão acentuada e com uma autoestima tão baixa que já se considera uma pessoa incapaz. Exatamente. O que eu estava pensando aqui, Wanda, enquanto você estava falando, é que quantos pais devem brigar com os filhos, né? Chamar de burro, ou botar de castigo, porque acha que o filho está fazendo de propósito, é vagabundo, não está tendo responsabilidade. Quer dizer, eu acho importante, né, o que você está falando, o que a Rose está falando, né, Cal, porque isso é para os pais que estão em casa, para eles saberem diferenciar uma criança que não está nem aí, que é responsável, e outra que tem, porque às vezes pode ser um pequeno, né? Como a Rose falou, às vezes o nível é pequenininho, não é um nível imenso que se vê. Exatamente. Né? A criança perde as coisas, esquece, parece que ele é irresponsável. Isso. Mas não é. A ideia né? é essa. Da irresponsabilidade ou da falta de interesse. Ah, esse menino não quer nada mesmo, essa menina não quer nada mesmo, não faz, não copia, não traz o caderno. E às vezes ela até, no pouco que faz, ela é caprichosa. Só que é tão pouco que aquilo não dá conta do recado. Agora, Wanda, no caso, você que está na Secretaria Municipal de Educação, a rede pública municipal, os professores estão preparados para lidarem com essa questão, quando tiver esse caso, alguns alunos, para ver de que forma vai adequar esse aluno à sala para melhor participação, melhor rendimento dele? Veja bem, esse é um trabalho, né, que vem sendo feito na Secretaria de Educação para os professores. Nós vimos ao longo dos últimos anos, desde 2001, preparando cursos de formação. Já tivemos 2 turmas de educação inclusiva subsidiadas pela Secretaria de Educação. E também temos uma parceria com o Dr. Eber nos cursos que ele promove no Corpo de Bombeiros. Temos também, dentro da própria secretaria, cursos de reciclagem, encontros com os professores, né, para momentos de troca, de partilha. Ano passado fizemos um curso durante o ano inteiro. Enfim, agora, assim, eu vejo que, na medida da necessidade, o professor tem que buscar. Um exemplo que eu uso muito com os nossos professores, nos nossos cursos, da área médica, da medicina. Quando surgiu a AIDS, alguém conhecia? Não. Os médicos não foram buscar? Claro que acertaram, erraram, alguns até se contaminaram, mas eles não se mobilizaram diante da situação. Então, por vezes, o professor não tem que ficar esperando que esse preparo venha da secretaria, que alguém de fora venha e lhe dê isso. É preciso que ele busque, até porque a necessidade dele é única, ele que sabe da necessidade dele. Claro que nós oferecemos, subsidiamos. Quando um professor recebe um aluno TDA, ele busca-se conversar com ele, mas é preciso que haja o desejo também por parte desse professor. Eu acho que é um pouco complicado também se diagnosticar um DDA, porque muitas vezes, no início, os pais eles acham que é só uma questão do comportamento da criança, que é natural, que é normal, e eles não dão muita importância a isso. Já quando entra para a escola, com as orientações que os professores vêm tendo, eles já tendem a supervalorizar. Aí já acham que qualquer comportamento é DDA. Então, assim, e só depois, quando os pais chegam para um acompanhamento de algum profissional, é que é possível compreender e a gente poder trabalhar em equipe, né? O professor, junto com o médico, às vezes há necessidade de um médico
porque para poder um neurologista ou psiquiatra infantil, os dois podem fazer uso da medicação, porque há uma disfunção também a nível cerebral, né, dos neurotransmissores da noradrenalina e a dopamina, que elas estão diminuídas, e quando você dá um estimulante, que no caso mais utilizado é a Ritalina, você consegue normalizar um pouco isso e aí diminui os sintomas da hiperatividade. Porque a hiperatividade é a que incomoda mais. Os pais, quando chegam no consultório, eles chegam estressados, já dizendo, não aguento mais, meu filho não tem jeito. Eu não sei o que faço mais, já tentei tudo, já botei de castigo, já bati, já fiz tudo o que podia e nada adiantou. O que eu faço? Na verdade, com isso tudo, o indivíduo acaba tendo uma autoestima muito baixa, porque ele se sente o incompetente, o incapaz, e aí isso vai comprometendo e causando os efeitos emocionais bastante sérios, que hoje em dia já até se considera, né, que esses efeitos emocionais eles acabam sendo até piores que o próprio DDA. Alguns autores já até falam nisso, né? Então, você quer falar? Gostaria. E é importante, Rose, também que os pais, né, e os professores, eu vou falar mais especificamente para os professores, não rotulem de início a criança, porque por vezes a criança está vivendo um confusional familiar, um momento de conflito, então nem sempre aquela desatenção, aquela agitação, ela tem uma causa orgânica. Ela pode estar ligada a um momento de vida dessa criança, a um entorno social mais agressivo, a uma perda familiar. Então, é importante, uma orientação que nós fazemos aos professores é que não rotulem de imediato. A criança precisa ter esse tipo de atitude em diversos contextos sociais e por um tempo significativo. Wanda, parece que a gente tem, desculpa te interromper, a gente tem um telespectador que está participando ao vivo com a gente. Boa noite. Alô? Caiu a ligação. Desculpa, pode continuar. Então, continuando, é importante que o professor ele fique atento a essas características que podem ser momentâneas. Então, nós não podemos chegar e falar assim, de cara, né, como a Rose muito bem falou, que esse aluno tem esse tipo de transtorno, porque pode não ser. Então é preciso que isso seja repetitivo, que tenha um tempo de duração e que se faça em diversos ambientes, porque ele não vai ser TDA só dentro da escola, ele vai ser na vida. Diagnosticado pelo médico ou pode ser só pelo psicólogo? Olha, nós procuramos sempre a ajuda médica. Nós, assim, para a questão de inclusão escolar, nós buscamos sempre, assim, um laudo, né, médico eu vou falar, do neuropediatra. Agora, o papel do psicólogo é fundamental nesse momento do TDA, porque a tendência, como a Rose falou, é a autoestima dessa criança ir tão lá embaixo que os entraves vão se tornando muito significativos, e aí é o psicólogo, né? O diagnóstico é feito pelo médico, mas o acompanhamento e a ação de reerguer essa criança, com certeza, é o papel do psicólogo. Não é só o médico que pode diagnosticar um DDA. Um psicólogo, né, que entenda do assunto, ele tem total capacidade de diagnosticar e ele pode, então, a partir daí, fazer os encaminhamentos necessários. E um deles pode ser que o psicólogo avalie que há necessidade de medicação. E aí, então, ele encaminha para o médico. Porque, em muitos casos, não há necessidade. A gente pode trabalhar junto, em conjunto. Agora, o psicólogo, ele tem capacidade, sim. Acho que a Marta podia falar um pouquinho, né? Porque a Marta me procurou e antes de começar o programa ela estava falando que fui eu que diagnostiquei o problema do filho dela. Então, assim, foi uma psicóloga que diagnosticou. Então, é só para poder, assim, dentro do que ela colocou, então, assim, o diagnóstico pode ser feito também pelo psicólogo. Eu cheguei no consultório, só para contextualizar. Isso, assim. Conta pra gente como é que foi a tua história. Eu queria sinalizar uma coisa, assim, que eu acho que
importante a pessoa ter a abertura e a humildade, os pais, de pedirem ajuda. Isso é um ponto muito importante, porque, como ela já comentou ainda agora, os pais já tentaram de todas as opções, já tentaram conversar, já puseram de castigo, já puseram para pensar, já bateram, já deram palmada e já foram criticados também pelos parentes, pelos avós, por todos que comentam: vocês são uns frouxos, vocês não sabem segurar essa criança. Então, todo esse contexto vai minando a autoestima não apenas da criança, como dos pais e de toda a família. Então, acho que o primeiro ponto é os pais, um com o outro de preferência, porque aí facilita o andamento do tratamento, buscarem ajuda. Ô, Marta, pegando esse gancho, quando e como, então, essa parceria deve ser estabelecida com os pais? Esta parceria Exatamente. Entre os da pais... escola, com os pais, os profissionais, os técnicos. Sim, veja bem, a partir do momento em que há um desequilíbrio, que essa criança começa, como foi no meu caso, especificamente, o meu filho chegava em casa todo dia, ele não tinha comido a merenda porque ele tinha perdido no pátio da escola. Aí eu passei a não mandar mais dentro de um potinho. Quando a criança ainda é menor, você manda num potinho a merenda. Aí eu parei de mandar nos potinhos, eu mandava o pacote de biscoito inteiro, vamos supor. Aí ele perdia o pacote de biscoito. Aí vinha com estojo, um dia sem lápis, outro dia sem borracha, outro dia sem estojo, outro dia o dever de casa que ele não fazia. Então eu fui sentindo uma falta de controle total dessa situação. E aí eu fui observando, porque eu já tinha outra filha, que a minha filha, menor do que ele, dava conta de muito mais responsabilidade do que ele, mais velho, como seria de se esperar. Né? Então, quer dizer, eu tive a inquietação ali, porque eu fui observando que a coisa não funcionava. Por vezes também a escola, a todo momento, a escola estava me sinalizando: olha, uma ocorrência, até que começaram a chegar as suspensões, entendeu? Então eu fui observando. Ele também chegava em casa sempre assim, entrava assim que me via, dizia: mãe, hoje eu bati no fulano porque ele me irritou, ele encostou em mim. Eu falei: comigo não dá para ser assim não, eu vou Agora, mesmo Marta, a sua formação em psicologia, eu estava até falando hoje, estamos todos aqui, piscina da área de psi, contribuiu, ajudou nessa descoberta? Hoje eu vejo que sim, né? Com certeza, né? No momento em que eu estava envolvida com o problema, eu acho que foi até pior para mim, porque eu me perguntei: nossa, como é que eu não dou conta disso? Eu vou para o trabalho e dou conta, chego aqui eu não dou conta de nada, né? Quer dizer, para mim foi assim uma coisa até que me inquietou, me ajudou, mas ao mesmo tempo me deixou muito impotente, né? Agora, só complementando, na verdade, o diagnóstico ele é multidisciplinar, né? Porque você tem, como a criança tem que ter essa repetição nos vários ambientes, dificilmente em somente um ambiente, se você pegar só um nicho, você consegue. Então é preciso que haja o ambiente, a escola, que a escola entre na confecção dessa percepção, a família e o profissional da saúde que vai certamente juntar isso tudo e fechar esse diagnóstico. E é importante, né, Marta, a gente ressaltar que, além de TDA, né, tem o TDA com a hiperatividade, que é o que mais incomoda no caso aqui da Marta, né? Porque o seu filho conjugou os dois, né? Olha só, deixa eu só falar aqui. A Laura da Rua Ipiranga ligou para parabenizar o programa. Obrigada, Laura. Continue com a gente. Só completando, quando você me perguntou sobre essa parceria e o que a Wanda comentou aqui, o ideal é que todo mundo esteja sinalizando, quer dizer, o pai e a mãe estejam sinalizando, mas que a escola também, sabe, esteja preparada, habilitada a perceber isso, a perceber esse aluno que não para quieto em sala de aula e que perde toda hora esse material, que não cumpre com as tarefas, e tem esse olhar um pouco mais profissional para não começar a detonar essa autoestima desse aluno, porque muitas vezes
colocação aqui, ó, porque eu acho que você falou muito importante. Ah, você também é psicólogo e você se sentia assim, ai, como é que eu não percebi? Eu queria falar isso até para os telespectadores, que é uma coisa que sempre falam comigo. Aonde existe amor, a gente não consegue atuar como psicólogo. Por isso que o psicólogo não pode atender a amiga, não pode atender o filho, porque existe amor. Da mesma forma que uma mulher ou um homem que são apaixonados não conseguem ver os defeitos da outra pessoa, porque só veem com amor. Da mesma forma, eu, por exemplo, sou psicóloga e minha filha também trata com a Rose, né? Por coincidência e felicidade, que eu gosto muito da Rose. E como que eu vou tratar de uma filha se eu tenho tanto amor que não consigo ver? Então, sobe aquela paixão, aquela raiva, aquele ódio, aquela cobrança, aquela culpa minha, eu estou culpando... Quer dizer, na paixão, em todos os sentidos, faz com que a gente não consiga trabalhar, né? Não que na relação paciente-psicólogo também não existe amor. Exatamente. É claro que existe amor, é outro mas... tipo Exatamente. de relação, porque aí é uma coisa profissional, que a gente consegue enxergar. Mas sabe o que eu acho, Elisa? É que da sua filha, você não é psicóloga dela. Você é mãe. Exatamente. Então você exerce papel de mãe. Isso. Eu sou terapeuta infantil, mas na minha casa eu não sou terapeuta. Eu sou mãe. Exatamente. Enquanto mãe, eu exerço papel de mãe. São outras coisas, né? As pessoas perguntam você está muito envolvido isso, né? na relação, você está envolvido. É claro que o conhecimento que eu tenho me ajuda. Eu não posso negar que não me ajuda e me dão algumas facilidades. Mas eu não sou terapeuta das minhas filhas, eu sou só mãe. Uma coisa que eu queria acrescentar aqui, né, diante da Marta que ela está colocando, que eu percebo que há uma dificuldade assim muito grande das pessoas, porque uma criança que apresenta hiperatividade, ela é uma criança indesejada socialmente. O pessoal acha que a criança é mal educada, que os pais não sabem educá-la, não sabem colocar limite, que isso interfere muito, é péssimo para a relação de todo mundo. Dos pais. É um sofrimento para a criança que não sabe conviver de uma outra forma, para os pais que não sabem mais como lidar com aquela situação. Então, assim, isso é muito ruim. Você está aí balançando, né? Isso, olha, eu diria que isso pode acabar com parte do tratamento, sabe? Porque você tem que ser, enquanto pai e mãe, você tem que estar bem orientado. Tem que estar bem orientado, inclusive. Eu acho que aí entra muito a questão de você ter um profissional que te oriente, porque senão... Não, o que a gente vai agora para o intervalo, pode acabar de falar. Que a gente... Tá, porque senão você acaba o relacionamento, porque todo mundo olha para você e diz assim, você não sabe cuidar do seu filho, você quer pior coisa do que você ouvir isso? Né? Eu acho que é para pensar. É o que eu disse, o sofrimento que gera sofrimento dos pais, da criança. E a culpa que isso gera na criança, então tudo isso é muito complicado. Gente, a gente está indo agora para um breve intervalo e a gente volta já já, continue com a gente. Saúde. No mundo, há dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587, meia, dígito 3. Agência 0080, dígito 9. Participe. Apoio Social, Academia Party Club, Rua Professor Pinto Ferreira, número 22, Centro. Telefone 2242-6226. Apoio Social, Mário e Fábio Cabeleireiros, Rua do Imperador 102, Sobreloja 2. Telefone 2244-9571. Quero mais saúde. Conversar melhor com você. Estamos de volta com o programa SOS Vida Saúde, aqui pela TV Cidade Imperial. Hoje com o tema transtornos de déficit de atenção. Conosco no estúdio a psicopedagoga Wanda Lúcia Borsato da Silva, a psicóloga clínica Roselaine do Amaral Ferreira Barcelo Stockinger e a doutora também psicóloga Marta Lírio, mãe que convive com TDA na família.
A partir de agora, você pode ligar para cá, o telefone 2247-6428, e deixar sua pergunta para o nosso convidado. Bom, tem 2 tipos de hiperatividade de crianças DDA, com hiperatividade e sem, não é isso? Qual é a diferença, como é que é, qual o comportamento de uma criança DDA sem hiperatividade? Acho que a gente já até falou um pouquinho aqui no início, né? A Wanda colocou bastante, né, sobre a menina, aquela que fica quietinha, que ela não incomoda. Ela não